Um forte abraço. Esse é o nosso Na Cara do Gol, aqui pelo YouTube. A você o nosso muito obrigado. Sacanagem, hein, meu? Tampando peixe, hein, produção? Cadê o peixão lá? O peixe. Tá lá também o porco, o São Paulo e o Corinthians. Todo mundo aqui na tela do nosso Na Cara do Gol. Agora melhorou, né? Eu que tô mal posicionado aqui. Deixa eu dar uma... Aí, melhorou. Agora sim. Vamos lá então, é o nosso Na Cara do Gol, sempre em nome de Estúdio JG, elogio de Paula, Juliano Carneiro, presença também aqui de Drogaria Bom Jesus, o Fábio cuidando da família cerquerense, também por aqui vem mais um super parceiro nosso, que é o Alto Posto Rosseto, presença também de Escola Quintalzinho, Alemão, o Rei da Mussarela, Ovos Ovo Bom, também Márcio Fartura, frutas, verduras e legumes. Lac Frios é representante de iogurte Frutap, massas Mesane da feira. E é claro também GM Telecom. Destacando aqui para vocês, em primeiro lugar, a Copa Sul-Americana. Brasileiros em ação, jogos de volta. O Atlético Mineiro avançou à próxima fase da competição. No primeiro jogo no Rio de Janeiro deu Atlético, 1-0 para cima do Botafogo. E no último jogo, em Minas, o Atlético ganhou novamente. Agora, pelo placar de 2-0. Quem também avançou à próxima fase da competição foi o Fluminense. Já havia vencido no Uruguai o Peñarol pelo placar de 2-1. Em casa, venceu novamente agora por 3-1. Atlético Mineiro, Fluminense avançam à próxima fase da Copa do Brasil. Quem se junta a eles é o time do Corinthians, que avançou ao vencer novamente o Montevideo Wanderers, agora na cidade do Uruguai, Montevideo. 2-0 aqui no Brasil, em sua arena, o Corinthians venceu. Fora de casa, novamente o Corinthians voltou a vencer esse mesmo adversário. 2-0. A próxima fase da Sul-Americana está aqui em sua definição. O Atlético Mineiro joga no dia 20 deste mês de agosto contra o La Equidad, em casa, no Independência, 9h30 da noite. Teremos também mais brasileiros reunidos. O Corinthians joga primeiro em casa contra o Fluminense, dia 22, na Arena Corinthians, 9h30 da noite. É a Copa Sul-Americana que começamos destacando para você. Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense estão na próxima fase desta competição. Saindo aqui, destacando agora a Libertadores de América. Libertadores de América que tivemos aqui a definição, tá certo, dos classificados à sua próxima fase. Destacando aqui, é claro, essas equipes aqui. Equipes essas que estiveram correndo atrás da bola nessa semana e se classificando. Em especial, o primeiro destaque vai para a equipe do Cruzeiro de Belo Horizonte. E não foi mal não, hein? Ou melhor, não foi bem, melhor dizendo. O Cruzeiro empatou a primeira em casa contra o River Plate em 0-0. Em casa, em Minas Gerais, com o apoio do seu torcedor, 0-0 novamente. E nos pênaltis o River Plate foi mais competente. Venceu e avançou à próxima fase da competição. Não deu para o Cruzeiro de Minas Gerais. Quem também avançou foi o Cerro Porteño. Primeiro jogo 0-0 na Argentina com o São Lourenço. Segundo jogo em casa, deu Cerro 2-1. Quem também avançou foi o equatoriano LDU. Ao vencer o primeiro jogo em casa 3-1 Olímpia, fora de casa no Paraguai, empate em 1-1, avançou o LDU. Quem também avançou foi o Boca Juniors. Aqui no Brasil já vencera o Atlético do Paraná, 1-0.
na Argentina, com apoio do seu torcedor no La Bombonera, voltou a vencer o mesmo Atlético do Paraná, só que agora por 2-0. Quem também avançou foi o Palmeiras. Na Argentina, empate em 2-2 contra o Godoy Cruz. No Brasil, 4 para o Palmeiras, 0 para o Godoy Cruz. O Verdão avançando à próxima fase da competição. Quem também avançou foi a equipe do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. Aqui no Sul, o Grêmio venceu o Libertad 2-0. E lá no Paraguai, Grêmio de novo. Agora 3-0 para cima do mesmo Libertad. E para fechar, o que parecia impossível tornou possível. O Flamengo ganhou do Emelec pelo mesmo placar do jogo de ida, 2-0. Com esse resultado, fomos para os pênaltis. E nas penalidades máximas, o Flamengo foi melhor. Venceu pelo placar de 4-2. Ah, faltou um time. Estou falando do Internacional de Porto Alegre. Lá no Uruguai, venceu o Nacional 1-0. Em casa, voltou a vencer esse mesmo Nacional, agora pelo placar de 2-0. Tá então, os classificados para agora a fase de quartas de final da Libertadores. O River vai encarar o Cerro, dia 22 de agosto. A LDU pega o Boca no dia 21 de agosto. O Grêmio recebe o Palmeiras, dia 20 de agosto. O Flamengo recebe o Internacional, dia 21 de agosto. Tá então os confrontos da próxima fase da Copa Libertadores de América, esse ano em decisão em jogo único, tá certo? Essa decisão está marcada para Santiago, no Chile, ok? E vai ser no sábado, no Estádio Nacional, em Santiago, no Chile. Detalhe, hein? Já temos um brasileiro garantido à grande final. Será o Grêmio? Será o Palmeiras? Será o Flamengo ou o Internacional? Estaremos de olho e, é claro, você vai estar por dentro de tudo aqui no nosso Na Cara do Gol pelo YouTube e também, é claro, na nossa comunidade no Facebook. Sempre em nome aqui de GM Telecom, Lac Frios é representante de iogurte Frutap e massas Besame da feira. Márcio Fartura, frutas, verduras e legumes. Ovos Ovo Bom. Alemão é o rei da mussarela. Presença da Escala Quintalzinho. Alto Posto Rosseto. Também por aqui, Drogaria Bom Jesus. Estúdio JG são os parceiraços aqui no nosso Na Cara do Gol. Que segue falando aqui sobre Copa do Brasil. Nessa semana teremos aí o primeiro jogo da Copa do Brasil na sua fase de semifinal. O Grêmio recebe a equipe, Grêmio Atlético do Paraná, sola no dia 14 de agosto. Nessa semana teremos o Cruzeiro recebendo o Internacional de Porto Alegre. Cruzeiro, que é atual bicampeão da Copa do Brasil, vai tentar a sua caminhada rumo ao tri, primeiro jogo em Minas contra o Internacional. Estaremos de olho, hein? Estaremos de olho aí na equipe do Cruzeiro e do Internacional em seu primeiro jogo. Saindo aqui da Copa do Brasil, bora lá trazer agora o Campeonato Brasileiro, que está da seguinte forma. Nesse Na Cara do Gol eu informo que o Santos é o grande líder, 32 pontos ganhos. Palmeiras tem 28. Flamengo 24, Atlético Mineiro 24, esse é o G4 da Libertadores. Essas 4 equipes entram de forma direta, né? Aí na fase de grupos da Libertadores de América. Na quinta posição, na pré-Libertadores, está o São Paulo com 21, o Internacional tem 20 pontos ganhos. Os últimos colocados estariam rebaixados hoje. Chapecoense tem 10, Cruzeiro tem 10, CSA tem 8, Avaí 5 pontos ganhos. A última rodada marcou aqui os seguintes jogos, seguintes confrontos e seguintes placares. Podemos? Devemos, né, produção?
A 13ª rodada mostrou Ceará 2, Fortaleza 1, Fluminense 2-1 para cima do Internacional de Porto Alegre. O Avaí perdeu em casa para o Botafogo 2-0. O Bahia não quis nem saber do milionário Flamengo. 3-0 para o Bahia em cima do Mengão. O Atlético Mineiro ganhou de novo em Minas, o clássico, 2-0 para cima do Cruzeiro. O Vasco ficou no empate em 0-0 com o CSA, ruim pro Vasco, hein, meu? O Grêmio ficou no empate em 3-3 com a Chapecoense. Tivemos também o Santos se mantendo na liderança do Campeonato Brasileiro. Nada mudou, né? Santos em casa, vitória certa? Correto, ao menos nesta rodada. De novo, jogando em casa com o apoio do seu torcedor, o Santos voltou a vencer. E agora de goleada. 6 para o Santos, 1 para a equipe do Goiás. O Santos, mais uma vez, continua líder do Campeonato Brasileiro nesta 13ª rodada. E o Clássico Paulista em São Paulo? Corinthians 1, Manuel. Palmeiras também 1, Felipe Melo. Como sempre, Corinthians e Palmeiras, aquele jogo duro, amarrado, truncado. Primeiro tempo, o Palmeiras começou a 1000 por hora, hein? E se não fosse o Cássio, já poderia abrir aí 2-0 para cima do Corinthians. Não fez, numa bola aí alçada na área, Manuel foi lá e decretou 1-0 para o Coringão. E olha que o Corinthians poderia ter feito 2-0, se não fosse aí o tapa na bola do goleirão o Everton. O pessoal do Corinthians queria pênalti, queria bola dentro do gol, alguma coisa assim. Bom, assim foi o primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras voltou com uma outra postura. Como começara, né, o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, mesma coisa, a 1000 por hora. Coringão um pouco lá atrás, tentando aí os contragolpes, ora com Pedrinho, ora com Cleison, e esticada de bola para o bom Wagner Love. Tá certo? Mas enfim, Corinthians acabou pagando caro por isso, porque ficou todo o tempo lá atrás no segundo tempo. Aí não dá, né, meu? E numa jogada pela esquerda para a direita, Felipe Melo foi lá e decretou o empate palmeirense. E a partir daí, foi o Deus os acuda, hein? O Corinthians se arriscava nos seus contragolpes e o Palmeiras mais tranquilo, tocando a bola sempre ali no campo de ataque. E teve boas oportunidades, hein? Zé Rafael com bola na trave e outras esticadas legais. Se não fosse o impedimento, talvez o Palmeiras poderia ter aumentado o seu placar. E no último momento do jogo, o lance que poderia decretar a vitória do Palmeiras, por aquilo que talvez fez mais no clássico, mais que o Corinthians. Mesmo jogando dentro de casa, o Corinthians não foi, vamos dizer assim, superior ao Palmeiras, pelo menos no meu ponto de vista. Palmeiras foi superior e no último minuto, se não fosse o goleirão Cássio, hein, foi o destaque do jogo. Foi lá e defendeu uma cabeçada certa de gol do atacante Daverson. Terminou assim, 1 para o Corinthians, 1 para o Palmeiras. Esta foi então mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que nesse meio de semana o Corinthians joga contra o Goiás, rodada aí, jogo atrasado da sua 7ª rodada, Corinthians e Goiás, ok? E o Brasileirão só tem sequência a sua 14ª rodada nesse fim de semana. Para Ceará e Chapecoense, Flamengo e Grêmio, tá certo? Atlético Mineiro e Fluminense. Isso tudo no sábado. Por falar em sábado, tem também São Paulo e Santos. Jogaço de bola, hein? Será que o São Paulo vai parar esse Santos, o grande líder do Campeonato Brasileiro? Ou o Santos continuará como líder do Campeonato Brasileiro, vencendo esse clássico? Estaremos de olho. E no próximo Na Cara do Gol vamos estar contando para vocês como foi tudo. Domingo tem Internacional e Corinthians. Cuidado aí, Coringão. O Palmeiras tenta reencontrar o caminho das vitórias no Brasileiro encarando o Bahia. Botafogo pega o Atlético do Paraná. Avaí e Cruzeiro. Goiás e Vasco. CSA joga com Fortaleza na segunda-feira.
Lembrando que Atlético do Paraná e São Paulo não jogaram esta rodada de Campeonato Brasileiro, sua 13ª, porque o Atlético Paranaense tem aí compromisso na Copa Suruga. Está no Japão para esta partida. E no próximo Na Cara do Gol, vamos contar como foi o Atlético do Paraná dentro da Copa Suruga, disputa do campeão da Sul-Americana e o campeão da J-League japonesa. O jogo São Paulo e Atlético Paranaense ficou para o dia 21 de agosto, tá certo? Esse então foi mais um Na Cara do Gol. A você que está sempre com a gente, nosso muito obrigado. Na Cara do Gol, hein? Tá ali com todos os destaques dos times de São Paulo. Tá o Peixe ali, tá o Porco, tá lá aquele mascote na época da Caixa, né, que patrocinava o Coringão, ok? O Gorducho, né? O Gorducho que fala, né? E também lá o São Paulo Futebol Clube também em seu escudo ali, tá certo? Na Cara do Gol, sempre em nome de Estúdio JG, também Drogaria Bom Jesus, Alto Poço Rosseto, Escola Quintalzinho, Alemão Rei da Mussarela, Márcio Fartura, Frutas, Verduras e Legumes, Ovos Ovo Bom, Lac Frios é representante de iogurte Frutap e Massas Mesane da feira, GM Telecom. Mandar um alô para Lucas Miranda, voz marcante aí do rádio em Santa Cruz do Rio Pardo. Também o corintianíssimo Alô Júlio, não perde o nosso Na Cara do Gol. Obrigado, Júlio. Também a presença, é claro, de Renato em Lins, voz marcante do rádio em Lins. Maércio Ramos em Campinas. Essa semana tem derby, hein? Ponte Preta e Guarani de Campinas. Enfim, alô Lobinho, é gente que sempre vê a gente, nosso muito obrigado. A todos vocês um forte abraço, até a próxima semana, onde estaremos destacando como foi aí a Copa do Brasil, jogo de ida para Cruzeiro e Internacional, Campeonato Brasileiro, Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras. A vocês, o meu muito obrigado, um forte abraço. Valeu!